Olá, esse é o Caminhante Onírico. Fiquei sabendo que você não se inscreveu no canal e também não deu like. Por favor, inscreva-se e dê like caso goste. Obrigado. Vamos à história. A vida tem uma maneira estranha de nos confrontar com o desconhecido, não importa o quanto tentemos evitá-lo. Quando eu era pequena, como qualquer criança, a pior hora era a de dormir, pois parecia que os terrores que não conseguiam nos assombrar durante o dia encontravam um refúgio na escuridão da noite. Toda noite, quando as luzes eram apagadas e eu me acomodava na cama, sentia-me vigiada, como se dois vultos ameaçadores descessem do teto na entrada do meu quarto. Eu me encolhia sobre o cobertor, tentando bloquear qualquer visão aterrorizante que pudesse surgir. Era um ritual diário de medo e ansiedade, uma batalha interna contra as sombras que pareciam vivas, sussurrando ameaças indistintas. A sensação de observar, de ser observada, era opressora, fazendo-me gelar mesmo em noites quentes. A presença das sombras me perseguia mesmo nos sonhos, transformando minha mente infantil em um campo de pesadelos e angústias. Essas figuras indefinidas emergiam da escuridão como entidades sinistras, seu olhar invisível penetrando em minha alma jovem. Seus contornos se moviam com uma calma perturbadora, como se soubesse que tinham todo o tempo do mundo para me aterrorizar. A cada noite, aquele cenário macabro se repetia, os vultos se aproximando da minha cama e posicionando-se como sentinelas sombrias em cada extremidade. Um toque gélido em meus pés e um peso constante em meu peito acompanhavam sua presença inquietante. O medo eventualmente atingiu um ponto insustentável. Minha coragem frágil se ergueu em busca de proteção. Com o coração acelerado, confessei o tormento noturno à minha mãe, esperando desesperadamente que ela pudesse oferecer alguma solução para esse dilema aterrorizante. A sua expressão preocupada deixava claro que minha angústia era palpável e ela estava disposta a fazer algo, a agir. Minha mãe trouxe um abajur para o meu quarto, uma luz fraca que bania os cantos obscuros onde as sombras costumavam se esconder. Ela me ensinou preces, rituais de proteção e pedir com todas as minhas forças que essas entidades nefastas desaparecessem para sempre. No entanto, a figura mais importante em minha jornada para enfrentar esse terror era Bela, a minha cachorra, que veio logo depois do abajur. Com seus latidos protetores e lambidas reconfortantes, ela trazia um senso de segurança que me permitia adormecer mais facilmente. Por um longo período essa estratégia funcionou. As sombras pareciam recuar e minhas noites se tornaram mais serenas. Passei anos sem esconder-me sob as cobertas, sem pesadelos e sem a sensação de que algo sinistro estava à espreita. Durante uma década consegui manter o terror à distância, aproveitando uma vida aparentemente normal de uma criança. No entanto, apesar da luz que eu acreditava ter lançado sobre as trevas e das preces que repeti incansavelmente, a percepção das sombras nunca realmente desapareceu. A presença insidiosa parecia persistir, ainda que de maneira mais sutil. A sombra do passado não se dissipou completamente. Certa noite, ao acordar em meio à escuridão, percebi que Bela não estava ao meu lado. Preocupada, chamei por ela, mas o silêncio persistiu. O medo começou a se filtrar novamente, minando a frágil sensação de segurança que eu havia construído. O abajur, agora uma lembrança constante dos meus esforços para enfrentar o desconhecido, parecia impotente diante dessa nova onda de inquietação. Deito-me novamente e agora puxo as cobertas, de forma protetora, bloqueando a visão do recinto
que nesse momento é desafiadora. Algo começou a arranhar a porta de meu quarto com uma determinação perturbadora, como se tentasse alertar-me para o que eu não podia ver. O som angustiante ecoava pelo ambiente, uma sinfonia de inquietação que eu estava prestes a compreender. Em uma noite aparentemente incomum, atirei um travesseiro na direção da porta, desesperada para interromper o padrão perturbador. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou-me sem palavras. Um latido agudo, cheio de surpresas e inquietação, rasgou o ar. Meu coração parecia congelar no peito, pois eu compreendi uma verdade assombrosa, já que o latido não podia ter vindo de Bela, pois a vejo deitada ao meu lado, com seus olhos fixos e orelhas atentas, emanando conforto e calor. As memórias das figuras sombrias que me atormentaram na infância vieram à tona com força total. O abajur, a luz que uma vez me protegeu, agora parecia uma frágil barreira entre o mundo real e aquilo que eu não conseguia compreender. O terror que me assombrava havia encontrado uma nova forma de se manifestar, imitando os sons da minha cachorra para me confrontar. As linhas entre a realidade e o sobrenatural se distorceram, e minha mente tornou-se um campo de batalha para enfrentar o desconhecido mais uma vez. O abajur, que antes era minha âncora, se tornou um símbolo de vulnerabilidade. A única barreira entre mim e aquilo que parecia espreitar nas sombras. Cada canto escuro, cada som da noite carregava o peso de ameaças invisíveis, lembrando-me de que o que é real nem sempre é o que parece. A cachorra, minha fiel companheira, permanecia ao meu lado e eu a observava com uma mistura de gratidão e apreensão. Ela tinha sido uma luz em meio às trevas, mas agora enfrentávamos juntas uma escuridão que desafiava qualquer explicação lógica. As figuras sinistras da infância e os eventos inexplicáveis da noite se entrelaçavam em um pesadelo que não tinha fim à vista. Hoje, o abajur ainda ilumina meu quarto, mas sua luz parece mais frágil do que nunca. A cachorra permanece ao meu lado, seu olhar leal trazendo um senso de normalidade em meio ao caos do desconhecido. Às vezes, porém, quando o vento uiva lá fora e as sombras se alongam, a sensação de inquietação toma conta de mim. Lembro-me da minha infância e da persistência das sombras, da maneira como elas se recusavam a serem completamente afastadas. O terror que uma vez experimentei como criança agora me persegue como uma sombra constante, uma lembrança sombria da fragilidade da nossa compreensão do mundo. O medo que habita nas trevas continua a se manifestar, desafiando a noção da normalidade e questionando a nossa percepção da realidade. Enquanto a luz do abajur brilha, enfrenta a incerteza da noite com um coração pesado e a certeza de que, não importa o quanto tentemos escapar, as sombras do passado sempre encontrarão uma maneira de nos alcançar. Para evitar que essa criatura lhe assombre nas noites sombrias, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Até mais!